A reportagem da Rede Imigrantes vai trazer neste momento o relato de uma tragédia familiar. Um acidente que aconteceu na noite da última sexta-feira na MGC 418, entre as cidades de Carlos Chagas e Nanuque. O neto retornava do velório da avó, velório este que acontecia nas proximidades do posto Caladão, quando misteriosamente se envolveu num acidente. Um acidente que levanta alguns questionamentos por parte da família, que fez contato com o Departamento de Jornalismo da Rede Imigrantes, justamente para trazer algumas ponderações, algumas colocações. E eu vou conversar por telefone com a Daniela Meirelles, que é irmã do Fabrício da Costa Meirelles, de 34 anos, vítima fatal desse acidente. Daniela, a gente quer, no primeiro momento, transmitir os nossos sentimentos, agradecer por ter trazido essas informações junto à Rede Imigrantes. Eu queria que você começasse explicando o que de fato aconteceu. A sua avó faleceu e a partir daí? Elvis, bom dia, obrigado por você estar recebendo nós neste momento. Minha avó faleceu em Carlos Chagas e o corpo ela foi realmente velada ali nas proximidades do Caladão, que é ali no Corte de Areia, que ela sempre morou ali, e era o desejo dela ser velada lá no Caladão e trazer para a minha cidade, que eu sou da Vila Pereira, que é um distrito de Nanuque. Na quinta-feira, quando a minha avó veio a óbito, eu até liguei para o meu irmão e comuniquei com ele. Ele falou comigo realmente que na sexta-feira ele estaria indo para o velório da minha avó, ele deslocaria da Vila Pereira e iria para o velório da minha avó, que foi lá no próximo ao Caladão. Quando deu por volta de 5h30 da tarde, eu comecei a pedir ele para não ir embora de moto. Eu comecei a me sentir mal lá no velório e queria que ele viesse comigo de carro. Foi quando ele falou comigo assim: "Não, Daniela, eu não vou com você de carro, porque amanhã eu tenho que trabalhar." Então, assim, ele pegou, esperou dar 6h da tarde. Quando deu 6h da tarde, o meu pai também estava, um outro irmão meu também estava, que iria voltar com ele de moto. Meu irmão pegou e não quis voltar com ele de moto e ficou para voltar comigo. E quando ele veio embora, já era de noite, ele estava abalado, minha avó tinha morrido e tal. Eu comecei a ficar preocupada com ele. Eu não fiz mais nada, só fiquei esperando ele chegar aqui na Vila Pereira, que é em torno de 180 quilômetros da onde que o corpo de minha avó estava sendo velado. Porém, deu 7h, ele não chegou. Deu 8h, ele não chegou lá na roça da internet. Eu peguei e saí do velório de minha avó e fui para casa de uma vizinha. Deu 9h, ele não chegou. Quando o meu pai chegou aqui na Vila Pereira também, o meu pai ficou muito preocupado. A gente não tinha conhecimento do acidente, mas meu pai começou a ficar preocupado e começou a passar mal, e antes mesmo de saber que tinha acontecido o acidente. Então, assim, na nossa cabeça, ele saiu do velório, desceu para Nanuque, para passar para Mucurici, para pegar o menino que ele tinha prometido à criança, que ele ia pegar a criança no sábado, para a criança ficar com ele no sábado e no domingo. Aí aconteceu o quê? Aconteceu com uma amiga nossa, que entrou em contato com nossa família, falando que a um militar tinha perguntado se conhecia ele, que ele tinha envolvido nesse acidente. Só te interrompendo aqui, Daniela, para a gente entrar nessa questão do acidente, porque há um boletim de ocorrência, inclusive foi repassado o histórico desse boletim de ocorrência, e aí diz que o condutor do ônibus estava seguindo quando ele teria sentido que pisou em alguma coisa. Ele parou o veículo um pouco mais à frente e quando retornou percebeu que se tratava de uma pessoa, no caso seu irmão, Fabrício da Costa Meirelles, e que nas proximidades estava uma moto, que era a moto no qual ele se encontrava e estaria deslocando para a residência em Vila Pereira. Então, o que a gente entende no primeiro momento é que quando o ônibus passou em cima dele, ele já teria se acidentado? Foi isso mesmo que foi relatado para você? É como se alguém tivesse batido nele ou ele caído sozinho e depois o ônibus veio e infelizmente acabou passando por cima? Essa é a primeira hipótese. Tipo assim, pelo que me falaram lá no quartel, que eu estive no quartel, e também o que me falaram, eu não consegui estar indo em ele, mas a funerária ficou responsável de levar, e o que me trouxe é que não tenho a certeza do que realmente aconteceu. O que o motorista fala é isso aí, que já está no corpo no chão, ele não viu o corpo que passou por cima. Mas a gente não sabe o que aconteceu, a gente quer que seja solucionado o que foi que realmente aconteceu com ele, porque quando ele saiu lá do velório,
ele tinha perna, ele tinha braço, ele tinha cabeça, ele tinha tudo. Meu irmão teve que ser sepultado de caixão fechado, porque não restou praticamente quase nada do corpo dele. Então, assim, isso aí é o que eles falam. A gente não tem certeza, porque que nem o IML não falou pra gente o que aconteceu, o que estava lá não falou o que aconteceu. A única coisa que a gente tem acesso até o momento é esse boletim de ocorrência, e o que a gente está vendo é isso aí. Se alguém tiver visto alguma coisa, que entre em contato com a polícia, ou faça de uma forma anônima, que eu acho que é no 181, e fala o que viu, o que aconteceu. A moto dele não tem, não aconteceu nada com a moto. A moto não tem nenhum sinal de avaria, no caso. Não tem nenhum sinal de avaria. O corpo dele foi todo machucado. A causa da morte dele foi um traumatismo craniano. É uma possibilidade, Daniela, ele ter passado mal? Ele tinha algum problema de saúde? Como é que ele estava naquele dia? Não tinha nada disso? Não tinha nada. Ele saiu de lá, ele estava muito lúcido. Eu conversei com ele. Com ele lá, a gente ficou conversando e tal. A única pessoa que teve contato, sim, com ele, antes do acidente, antes dele morrer, foi eu posso falar. Eu não estou julgando o motorista. O motorista, ele tem o direito dele de falar o que ele quiser. Porém, traz muitos questionamentos, porque se ele tivesse batido em uma outra pessoa, se uma outra pessoa tivesse batido nele, tinha que ter pelo menos um arranhão na moto, mas a moto dele está intacta. Trata-se de uma tragédia familiar, porque vocês estavam ali ainda vivendo o luto da avó que havia falecido, ele inclusive estava nesse velório, e logo em seguida recebem a notícia desse acidente, esse acidente trágico que resultou na morte de mais um familiar. Como é que vocês estão lidando com isso tudo? E recentemente, né, os dois inclusive já foram sepultados? Sim, minha avó foi sepultada ontem, 16 horas da tarde, e ele também foi sepultado ontem, 16 horas da tarde, porque o velório dele foi em caixão fechado. O filho dele tem um filho de 8 anos de idade, um menino está abaixo de medicamento, toda hora o menino pergunta pro pai o que vai ser da vida dele sem o pai, e o pai dele não podia ter morrido. Minha mãe, ele é dos 8 filhos que minha mãe tem, só tem 2 meninos, um homem e 6 mulheres. Minha mãe está abaixo de medicamento. Minha mãe não consegue comer, minha mãe não consegue dormir, minha mãe que cuidava dele, que não era casado, minha mãe que fazia tudo por ele. Ele tinha o maior carinho por minha mãe tinha o maior carinho por ele. Meu pai também, meu pai tem 60 anos, tem problema de saúde, meu pai só tá andando desmaiando. Olha, a gente fica muito triste com esse episódio. Foi solicitado o espaço aqui pela família para que pudesse trazer essas colocações e ponderações. A gente também vai buscar mais informações junto às autoridades a respeito dessa tragédia, e também deixar o espaço aberto caso a empresa queira se manifestar. Então a gente lamenta muito desse acidente que aconteceu neste final de semana entre Carlos Chagas e Nanuque, e agora a Polícia Civil vai aprofundar com certeza as investigações acerca desse fato. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.